Olá, uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha só, gente, novidade. A partir de agora, o Jornal da Joyce passa a ser veiculado toda terça e quinta-feira. Terça e quinta-feira, sempre por volta de 7 horas da noite. E você vai ter um modelo um pouco diferente. Você vai ter a notícia e, na sequência, a análise. Afinal de contas, notícia de verdade merece uma boa análise. Nas sextas-feiras eu estou no HDH. Você também procura aí no YouTube, você vai encontrar. É a Sexta da Treta com Joyce Hasselman no HDH e a gente se vê por lá. E quando tiver notícia durante o dia a dia, você vai acompanhar sempre no meu canal no Instagram. Não segue? Vai me seguir. Vai lá, Joyce Hasselman Oficial, e você vai ter as informações aí do dia a dia. Se você não está inscrito nesse canal no YouTube, se inscreve, faz a gentileza aí, se inscreve, ativa o sininho para você ter as informações aí sempre às terças e quintas-feiras. E claro, se houver notícia extraordinária, eu trago para você também aqui no canal do YouTube. E vamos lá. Moraes manda reforçar policiamento na casa de Jair Bolsonaro. Tem CPI do INSS que aprovou o plano de trabalho e já tem lista de convocados e convidados. Vamos falar do traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, e da possibilidade de cassação deste crápula. E tem também um novo slogan do governo Lula. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Joyce Analisa. Vamos lá, gente? Eu quero trazer para vocês a notícia curta e a análise com mais profundidade. Então vamos à notícia, a mais importante do dia. Moraes endurece medidas contra Bolsonaro. Alexandre de Moraes acatou a recomendação da Procuradoria-Geral da República e reforçou o policiamento na casa de Bolsonaro por risco de fuga. Vamos lá, vamos analisar essa notícia, né? Essa determinação, gente, é a seguinte: é para que a polícia faça um monitoramento em tempo integral na casa de Bolsonaro. Lembre-se que ele já está com uma série de cautelares, está usando tornozeleira eletrônica, tomaram o celular dele, não pode mais ficar no celular. Né? Tem ainda aquela história, né, da conversa com o Eduardo Bolsonaro, que ele estava proibido de conversar com o Eduardo Bolsonaro, mas no celular dele tem uma série de conversas ali que foram levantadas pela Polícia Federal. É importante a gente entender como é que se deu esse pedido de reforço do policiamento na casa de Bolsonaro. Primeiro, pelo risco de fuga, e há risco de fuga. É muito claro que há o risco de fuga. Lembre-se que no celular de Jair Bolsonaro também a Polícia Federal conseguiu pegar um rascunho de um documento de um pedido de asilo feito à Argentina, ou que seria feito à Argentina, mas para a polícia já foi feito à Argentina. Tanto que o Alexandre de Moraes usa esse documento como um documento para embasar a possibilidade da fuga de Bolsonaro. Mas também tem a possibilidade de fuga da Embaixada Americana. E a Embaixada Americana fica a 10 minutos do condomínio onde o Bolsonaro mora. Então ele poderia sair escondido num carro de alguma pessoa, né, e poderia ir até essa embaixada. E as embaixadas são solo do país, são espaços do país. Então a Embaixada Americana é vista como solo americano. Então ninguém tem poder lá a não ser o governo americano. É assim que funciona. Por isso, pedir refúgio a uma embaixada. Então, teria tanto a possibilidade da embaixada da Argentina, com Javier Milei, já teria havido esse contato, inclusive tem esse documento pronto, quanto a possibilidade da embaixada americana. E o Alexandre de Moraes ainda fala: olha, tem um comportamento delinquente do Eduardo Bolsonaro, e esse comportamento delitivo dele, quanto mais se aproxima o julgamento, mais delitivo é esse comportamento, também reforça a possibilidade de ter um policiamento maior na casa de Bolsonaro. Quem pediu esse reforço, gente? Como é que se deu a trajetória disso? Quem pediu foi o deputado Lindbergh Farias, que é do PT, é líder do PT na Câmara dos Deputados. Aí a Polícia Federal também pediu na sequência. Então veio o Lindbergh e veio a Polícia Federal. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, vai lá e se posiciona a favor disso, tá? Justamente pela possibilidade de risco de fuga. Como eu disse para vocês, a Embaixada Americana fica a 10 minutos da casa de Bolsonaro e a Embaixada Argentina não fica muito mais longe do que isso. Então, Bolsonaro se articulou esse tempo todo para fugir. Né? Então, ele está com a faca e o queijo na mão. Né? Ou estava com a faca e o queijo na mão. Mas aí Alexandre de Moraes entrou nesse pacote
e determinou que esse policiamento fosse feito, mas de maneira discreta. Então, o Alexandre de Moraes ele não quer muita confusão, ele não quer gente lá com metralhadora, com rifle, né, com arma, esfregando na cara dos vizinhos. Né? Ele, inclusive, deixou a cargo da Polícia Federal, da Polícia do DF, a possibilidade de ir com uniforme ou sem uniforme, ir em carro caracterizado ou descaracterizado, e pediu para que tudo fosse o mais discreto possível, justamente para evitar constrangimento das pessoas ali do entorno de Bolsonaro. Ponto. Agora a questão é, e a prisão preventiva? Porque lembre-se que tem o caso ainda do indiciamento envolvendo o descumprimento de medidas preventivas, medidas cautelares, aliás, medidas cautelares, envolvendo aquele caso do Eduardo Bolsonaro com Jair Bolsonaro, aquela conversa, e o Silas Malafaia. Tá todo mundo embolado na coisa. O Silas não está com nenhuma. Ainda não está indiciado no processo, mas está citado no processo. Então, por que o Alexandre de Moraes ainda não decretou prisão preventiva de Bolsonaro com tudo isso que está acontecendo? É simples, gente. Daqui uma semana, exatamente daqui uma semana, o julgamento iniciará. Será dia 2 de setembro. É o início do julgamento de Bolsonaro. Vai do dia 2 ao dia 12. Então não tem sentido o Alexandre de Moraes passar, né, por essa pressão, colocar mais pressão em cima da coisa, mais fervura em cima dessa panela de pressão que já está fervendo, que é o julgamento do Bolsonaro, quando o julgamento está bem aqui, na cara do gol. Então, ele transformar a prisão domiciliar em preventiva agora é um tiro no pé. Não faz sentido, é dar discurso para a extrema-direita. Né? Então, é esperar, daqui uma semana acontece o julgamento, o Bolsonaro vai ser condenado e será no mínimo 20 anos de cadeia. No mínimo, gente, pode anotar, será no mínimo 20 anos de cadeia. Então, não tem por que colocar a carroça na frente dos bois, por mais que Bolsonaro provoque. De qualquer sorte, já tem uma cela para ele separada dentro da Polícia Federal para recebê-lo a qualquer momento. Vamos falar da CPI do INSS? Gente, essa promete, vai dar o que falar. A notícia: CPI do INSS. Careca do INSS e ex-presidentes do órgão serão ouvidos. A análise. Gente, hoje foi aprovada a convocação desse careca da CPMI, né? O cara que já tem vários carros importados, está comprando mansão dos Estados Unidos, está livre por aí, está com o passaporte em mãos, pode fugir a qualquer momento, está leve, livre, solto, né? Mas a convocação dele, se ele não fugir até lá, né, a convocação dele já foi aprovada hoje pela CPI do INSS. E os ex-ministros que fizeram parte, que presidiram essa pasta, também serão todos convidados. Primeiro convidado, se depois de convidado eles não aceitarem, aí eles serão, obviamente, convocados. Primeiro convida, para não ficar feio, para não ficar chato, é uma coisa mais light, mas se não aceitar, o convite pode vir a convocação. Essa CPMI do INSS tem tudo para ser, minha gente, assim, uma bomba. Por quê? Porque o foco dessa CPI será desgaste, né? A oposição toda unida para desgastar o governo Lula, e já o pessoal do governo Lula unido para dizer o seguinte: começou no governo Bolsonaro. E quando é que termina essa CPMI? Termina na boca da eleição. Um pouco antes que isso, vai. O plano de trabalho foi aprovado hoje, mas a previsão é que a conclusão seja no final de março de 2026. Em outubro tem eleição. Só que a conclusão é março de 2026, mas pode ser prorrogado esse prazo e vai ser prorrogado, porque essa CPI vai ser, gente, aquele circo que pode pegar todo mundo. Né? O potencial político dessa comissão é explosivo. E tem toda a polêmica envolvendo aí os convocados e convidados. Já se imaginou que hoje já fosse feita o convite ou a convocação do Frei Chico, mas isso, o irmão do presidente Lula, mas isso acabou ficando para depois. Né? Pode ser que fique para depois. O PT, obviamente, quer barrar essa convocação, porque é um desgaste tanto para o Lula, né, quanto para o governo, quanto para o próprio Frei Chico. E
tem um argumento que até que é plausível, né? O que o PT diz? Que se convocarem o vice-presidente do Sindicato dos Aposentados, né, terão que convocar todos os vice-presidentes de todos os sindicatos da área, porque o sindicato do Frei Chico não está citado como investigado, não está na lista dos investigados, mas ele é, né, o vice-presidente de um sindicato que representa os aposentados, né? Então ele é da área ali, é da área. Mas a turma da situação diz o seguinte: se for o Frei Chico for convocado ou for convidado, outros vice-presidentes também terão que ser convocados ou convidados. Gente, também vai ter a convocação de ex-presidentes, isso é natural, ex-presidentes do INSS, é natural que aconteça, precisa acontecer e vai vir desde a época da Dilma. Então, da Dilma para cá, vai ser todo mundo convidado ou convocado. Uma parte dessa CPI, gente, cá entre nós, quer só fazer pirotecnia. Pirotecnia, né? Tanto que tem a turma ali da oposição que quer convocar os ex-presidentes. Vamos chamar Dilma, vamos chamar o Temer, vamos chamar o Bolsonaro, vamos chamar o Lula. Quer chamar todo mundo, né? Isso aí não vai dar em coisa nenhuma, é a coisa mais antiproducente que tem. O que tem que fazer é chamar os ex-presidentes e as pessoas que estavam com a mão na massa, que estavam com a mão na massa, que estavam fazendo o desvio, né? Porque não faz sentido convocar. Bom, primeiro, Lula é o presidente, Bolsonaro vai estar preso, Dilma Rousseff não está no meio do pacote, né? Temer também não está no meio do pacote. Os desvios, segundo as investigações da polícia, começaram no governo Bolsonaro e seguiram para o governo Lula, né? Então tá certo que a outra parte da comissão acha isso completamente contraproducente, e é mesmo, né? Se fala muito em convocar o Jair Bolsonaro, mas essa coisa não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido, né? Ainda de CPMI, eu quero falar de censura, gente. O presidente da CPMI, o Carlos Viana, ameaçou suspender a credencial de jornalista se houver divulgação de relatórios, informações de celulares, informações de computador. Sabe aquele jeito que o jornalista faz? O deputado ou o senador deu mole, deixou ali, né, o celular aberto, vai lá o jornalista e foto. Deixou o computador aberto, vai lá o jornalista e foto. E tem o vazamento de dados que são feitos pelos próprios parlamentares. Pois o Carlos Viana diz que se alguém vazar, vai ter a sua credencial retirada. Gente, isso que o Carlos Viana, que é jornalista, ele é jornalista, está fazendo é cercear o trabalho da imprensa. Carlos Viana, é abuso de autoridade. É uma ameaça constrangedora, agressiva contra o trabalho da imprensa. E para começar, a CPI é um espaço de debate, de muito barulho, e o que o jornalista quer é notícia. Se ele vai conseguir a notícia que vem do celular, aqui do celular, não é para digitar o código não, se vem aqui do celular, né, do parlamentar, ou não, isso aí é o trabalho do jornalista, é problema do jornalista. E essa decisão facilmente vai ser derrubada no STF. Facilmente vai ser derrubada no STF. Por quê? Porque barra justamente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Agora, cadê os bolsonaristas, gente, para gritar liberdade de expressão nessa hora? Cadê? Cadê a oposição para fazer barulho? E dizer que o Carlos Viana está cerceando a liberdade de expressão? Gente, e ademais tem os vazamentos, né, que os próprios integrantes da CPI fazem para a imprensa. Isso faz parte do jogo. Cadê a liberdade de imprensa, Carlos Viana? Que censura é essa? De novo, cadê os bolsonaristas fazendo arruaça a favor da liberdade de expressão? Tá todo mundo com a orelhinha, ó, baixa. A CPI nem começou direito e o presidente já tá fazendo lambança. Eita laê! Vamos de notícia? PL evita clima de já ganhou no caso da cassação de Eduardo Bolsonaro. Vamos de análise agora. Eduardo Bolsonaro, cassado ou não cassado? Será que ele será cassado por tudo que está fazendo contra o Brasil, por traição à pátria, por estar contra a soberania nacional, por articular fora do Brasil, nos Estados Unidos, contra o Brasil? Bom, tudo que a situação quer é isso, tudo que o governo quer é isso, mas eu vou dizer para você que, infelizmente, esse
eu não vou me aguentar, gente. Este imbecil do Eduardo Bolsonaro, essa criatura patética do Eduardo Bolsonaro, essa criatura torpe do Eduardo Bolsonaro vai fugir da cassação. Por quê? Porque tá tudo pronto no Conselho de Ética. Tá tudo pronto, gente. Então, todos os amiguinhos lá, os amiguinhos do Eduardo Bolsonaro, os amiguinhos do Bolsonaro, estão lá no Conselho de Ética. O próprio presidente do Conselho de Ética, o Fábio Schiochetti, é um puxa-saco do bolsonarismo. É um puxa-saco do Bolsonaro, um puxa-saco do Eduardo Bolsonaro. Então, esquece, tá, minha gente? A Carla vai ser caçada, mas o Eduardo Bolsonaro vai continuar cometendo crime de lesa pátria contra o Brasil e não vai ser caçado. Vai continuar do mesmo jeito, né? Continuar, inclusive, dando discurso para o PT, que já vou falar disso para você, dando discurso para o Lula. Então, ele está fazendo, né, todas as lambanças que ele está fazendo, cometendo crimes contra o Brasil, prejudicando o Brasil. Aliás, né, o preço de Eduardo Bolsonaro, do prejuízo de Eduardo Bolsonaro, já chega a 40 bilhões de reais, que é o preço do pacote anunciado pelo governo para que se possa ajudar os empresários, especialmente os menores, os empresários menores, não os grandes, mas os grandes também vão precisar de socorro, né, nesse período, enquanto não se encontra um outro mercado, né, e para isso o governo deve investir 40 bilhões de reais. E o Eduardo Bolsonaro continua de lá prejudicando o Brasil, né, enquanto ele dorme lá com Pateta, com Mickey Mouse, né, a gente vai ver aí, a gente continua vendo o Brasil se lascando, porque ele faz esse emprenhamento dos ouvidos de Trump nos Estados Unidos. A notícia: em reunião ministerial, Lula pressiona aliados do Centrão por fidelidade. A análise. Ô, minha gente, o Lula até parece que é inocente, né? Nem parece que é um sindicalista das antigas e que já está no terceiro mandato de presidente. O Lula quer fidelidade dos ministros do Centrão, justo dos ministros do Centrão. Na reunião ministerial, com todos os ministros, ele passou alguns recados. Pressionou esses aliados do Centrão para manter o discurso de soberania aqui no Brasil contra as ações tomadas por Donald Trump e Eduardo Bolsonaro contra o Brasil, né? Só que o Centrão, gente, o Centrão é aquela moça, aquela moça da profissão mais antiga do mundo, que roda a bolsinha. O Centrão roda a bolsinha. Quem dá mais, leva. O Centrão é o tipo de partido, tipo de união de partidos, que quem dá mais, leva. O Centrão abre as pernas. Isso é o Centrão, gente. O Centrão se vende. O Centrão é isso, é essa coisa que é governo, independente de quem é o governo. E o Centrão está vendo a possibilidade de Lula perder a eleição com o Bolsonaro preso e com um nome que não seja Bolsonaro, porque um nome que não seja Bolsonaro, que seja uma direita mais moderada, vai ganhar do Lula. Só perde se for alguém da família Bolsonaro. Se for alguém que for de uma área mais, uma direita mais centrada, menos radical, vai ganhar do Lula. E o Centrão está vendo isso, a possibilidade de vir, inclusive, um Tarcísio de Freitas, muito bem avaliado nas pesquisas, saiu pesquisa hoje, que coloca ele muito bem avaliado, com mais de 60% de aprovação em São Paulo, quase 70%, né? Então, o Centrão tem cargos nos ministérios, né, especialmente o União Progressistas, que é aquela junção de um monte de partido, DEM, PSL, e agora o Progressistas, aí virou União Progressista, com 109 deputados, que mandam e desmandam na Câmara. Só que, enquanto eles mandam e desmandam na Câmara, enquanto eles fizeram a articulação para atrair o Davi Alcolumbre e também o Hugo Mota na CPMI, na indicação do presidente e do relator da CPMI do INSS, eles também têm um monte de gente pendurado na Caixa Econômica, em ministérios. E aí o Lula disse, mandou recado especialmente para a União Progressistas. E aí? Como é que é? Né? Vão ficar em cima do muro? Como é que é? Né? Só que a direita também pressiona e este centrão está roçandinho ali na direita, porque entende justamente que o centro-direita, uma direita mais moderada, vai ganhar a eleição e por isso prepara um desembarque do governo. Então, é assim, o Lula sabe que está sendo traído.
o Centrão está traindo o Lula, né? Durante todo esse tempo, eles jogaram juntos. Por quê? Porque o Centrão queria cargo, dinheiro, ministério, emenda. Teve tudo que quis, teve tudo que quis. Só que agora o Centrão vai fazer o que faz com todo governo, com possibilidade de perder a eleição. Vai mastigar e vai cuspir fora. É isso. E faria com qualquer outro, tá, gente? Faria com qualquer outro. É do Centrão. Centrão tem preço, é vendável, tem preço. Você vai lá e compra. É compra mesmo, é emenda, é cargo, é assim. O Centrão é desse jeito, né? É essa coisa, né? Lembra? Roda a bolsinha, né? Essa coisa. Então, eles já estão com desembarque justamente prevendo que Lula vai perder a eleição. Afinal de contas, a rejeição de Lula, por mais que ele tenha tido uma avaliação um pouco melhor do governo, por conta das lambanças do Eduardo Bolsonaro, ainda assim a rejeição do Lula é mais de 50%, está em 51%, 52%. É muita coisa, ninguém ganha com essa rejeição. Tem que mudar, né? Se vai dar tempo de mudar, aí eu não sei. Nesse processo, tem ministro que não quer largar o osso, que está lá no bem bom, né, fazendo e acontecendo. Aí tem uma possibilidade, né? Dessas pessoas serem expulsas, se quiserem ficar ministro, serem expulsas do partido e ficarem lá como cota pessoal do presidente Lula, de serem afastadas do partido. Só que isso não faz muito sentido. Por quê? Porque Lula só deu cargo para essas pessoas do Centrão, muitas incompetentes que não fazem ideia do que estão fazendo em suas pastas, nessas pastas, para ter o voto do partido como um todo. Então é troca. De novo, é a venda do cargo. Centrão se vende em troca dos cargos. Né? Então o Centrão vendeu os votos para o Lula em troca de cargos em Ministério, Poder Vasf, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então não tem sentido para o Lula manter um ministro que é de um partido do Centrão, se o Centrão está roçando, né, para a boiada bolsonarista. Né? E a maior pressão está em cima do maior partido, como eu disse para você, criado há alguns dias, União Progressista. A notícia: governo Lula tem novo slogan com a ajuda de Eduardo Bolsonaro. Eita, vamos de análise. Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Sempre ajudando o PT. Gente, tem slogan do governo. Esse slogan do governo busca reforçar o elo de Lula com o povo e a nação, pelo menos a ideia deles. E o slogan é, abro aspas, governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Fecho aspas para o slogan. Gente, Lula estava com dificuldade danada para encontrar um mote para a campanha. Ele não sabia para onde ir. Ele não tinha, o governo Lula 3 não tinha marca, não conseguiu nenhuma marca. Né? Diferente de, lancei Minha Casa Minha Vida, lancei Bolsa Família, lancei não sei o quê. Não tinha marca nenhuma. Tava aquela coisa pasmaceira, pasmaceira, pasmaceira. Mas aí veio o Eduardo Bolsonaro e botou o governo Trump, junto com aquele imbecil do Paulo Figueiredo, para atacar a soberania brasileira, para atacar o Brasil, para atacar os produtores brasileiros, para atacar a população brasileira. O PT, que não é besta nem nada, incorporou esse discurso de patriotismo e de soberania, e isso virou mote da campanha de Lula à reeleição. Por quê? Porque começa a usar agora esse slogan, usa ano que vem, e obviamente ano que vem, gente, já é tudo eleição, tudo eleição. Então, eu já havia avaliado as ações de Eduardo Bolsonaro lá atrás, que emprenhou os ouvidos de Trump, e já tinha dito para você que essas ações fizeram Lula ressuscitar politicamente. Lula que estava morto politicamente, 7 palmas embaixo da terra. Eduardo Bolsonaro deu de mão beijada uma marca para Lula agarrar. Nesse patriotismo de Lula, estão a luta contra o tarifaço de Trump e as sanções feitas por Trump ao Brasil a pedido de Eduardo Bolsonaro. O discurso cai como uma luva para quem estava perdidinho e não tinha para onde ir. Parabéns, Eduardo Bolsonaro. Mais uma vez, parabéns por você ressuscitar Lula e o PT. Agora vamos ver se esse clima de soberania que Lula está falando, tal, né, acaba durando até 2026, o ano da eleição. Né? Lembre-se que a impopularidade do Lula tem caído graças ao ataque contra o Brasil. É importante também dizer que no meio disso tudo tem um discurso importante de Lula no mês que vem lá na ONU, no encontro da ONU. E o tema vai ser soberania, a soberania do Brasil.
Ele vai fazer o discurso de abertura, como é tradicional. O Brasil faz o discurso de abertura no mês que vem. E aí, na sequência dele, fala o Trump. Então, fala Lula primeiro, Trump depois. Lula não vai citar nominalmente a princípio, porque a cabeça do Lula pode ser qualquer coisa. Não vai citar a princípio, nominalmente, Trump e os Estados Unidos, mas mandará recados. Falará do Brasil, falará muito em soberania nacional e Trump, obviamente que não é um mal entendedor, vai entender especialmente os recados que Lula está mandando para ele. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se vê na quinta-feira com notícia e análise para vocês. Se você não segue esse canal, vai me seguir para você ter essas informações. Se você não segue, me segue, ativa o sininho aí, gente. Já curte esse vídeo e vamos que vamos. Obrigada pela companhia. Muitos beijos. Até quinta.